Novo, bom dia a todos. Olha quem está aqui. Nunca mais ela veio, né? Tudo bom? Quanto tempo? Bom, para o pessoal que está chegando novo, esse livrinho branco, vocês me devolvem, tá? Quem está chegando pela primeira vez e nunca pegou esse livro azul aqui, pode pegar e levar para casa, tá certo? Esse livro aqui, o nosso condutor Mó, ele escreveu, fez uma interpretação de cada hino que a gente dançou aqui, tá? Desde o primeiro. Então, assim, no primeiro hino, a gente não começa pelo primeiro hino, a gente começa pelo hino Iorozu, tá? Que é essa parte aqui que parece que não tem numeração nenhuma, é o primeiro aqui, parece um prefácio, mas não é. A interpretação dele do hino Iorozu, que é esse hino que está escrito aqui, tá certo? Bom, aí depois você pode ver, tem primeiro, aí é o hino primeiro, segundo, o hino segundo, e assim sucessivamente. Todos os meses, né, a gente lê o que seria correspondente ao mês. Hoje é outubro, mês 10, então a gente vai ler e a gente vai interpretar um pouco o que é que o Daico Gai-san está querendo falar, o que é que ele está querendo dizer com esse aqui, o 10º, tá ok? Então pode me acompanhar no 10º, tá? Então vamos ver. 10º. Quando ficamos doentes. Tendo febre, sentindo cansaço. Neste caso, vamos ao hospital e realizamos um exame médico. Se descobrirmos qual a doença, pedimos ao médico para tratá-lo. Então, por que teve a doença? O estilo de vida diário, a quantidade de exercícios, as coisas que geralmente pensamos, todas as ações humanas estão centradas no coração. Com isso em mente, pode-se dizer que o trabalho da mente às vezes leva à doença. Se ficar doente, você será tratado no hospital. Mas, ao mesmo tempo, pode usar isso como uma oportunidade para rever como normalmente usamos o nosso coração. Bom, isso aqui é uma tradução, na verdade, isso aqui foi escrito em japonês. Eu lendo agora, estou vendo que a tradução está meio, né, assim. Quando ele diz assim, né, o estilo de vida diário, a quantidade de exercício. Não é de exercício, é de esforço, né? No dia a dia a gente não faz vários esforços, físico mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que ele quis dizer com isso daqui, tá certo? Então, ele faz aquela pergunta, né? Por que ficamos doentes? Né? Por que ficamos doentes? Ou seja, a gente, logicamente, tem enfermeira aqui, né? Tem enfermeira, tem alguém, tem outra que trabalha aqui na parte de saúde, o Emani também trabalha na saúde. Bom, a gente fica doente porque a gente entra em algumas situações físicas, né, que levam ao nosso enfraquecimento. Ou a gente se acidenta, né, ou a gente entra em contágio, né, de vírus. Enfim, né, então são várias circunstâncias que levam a gente a ficar doente, né. E aí, quando acontece isso, como o Deco está falando, a gente procura se tratar. A gente vai no médico, né? Toma remédio, enfim, vê os tratamentos, né? Repousa, enfim, né? Normal, e tem que ser feito isso, né? Mas será que o nosso estilo de vida influencia diretamente a gente ficar doente ou não? Né? Por exemplo, alimentação, maus hábitos. Eu não digo nem só maus hábitos alimentares, mas os maus hábitos mesmo, né? Fumar, beber. Os problemas, né? Quem não tem problema aqui? Estressa, né? Enfim, o nosso cotidiano em geral, né? Será que ele não faz com que a gente adoeça? Bom, o hino 10, que a gente dançou aqui e que o nosso Daiko Kai-san, ele é um hino que ele coloca vários pontos importantes na nossa disposição espiritual quando a gente adoece, tá?
A gente usa muito uma figura de linguagem, ou seja, todas as religiões usam figura de linguagem. Né? Aqui no Teiriquio, a gente usa muito a metáfora. E particularmente nesse hino 10, né, eu não sei se vocês estavam vendo aí, quem estava vendo aí a tradução, vocês viram água lodosa. Né? Viram essa palavra água lodosa? Água lodosa é lama, água suja. Né? Então a gente usa isso como uma metáfora. Né? Vamos supor, nosso espírito empoeirado. O que é nosso espírito empoeirado? Né? Nosso espírito cheio de poeira, nosso espírito sujo. Ou seja, cheio de raiva, orgulho, coisas que não levam a gente para frente, ou muito pelo contrário, puxa a gente para baixo. Né? Ambição, ganância, cobiça, né? São todas, é o que a gente aqui chama de poeira. Então vamos imaginar, né, assim, um lugar com muita poeira. Né? Se a gente joga água, vira uma lama, né? Então a poeira em si já é ruim de limpar. Né? Mas quando a gente joga água, fica pior ainda, né? Tá entendendo? Então, assim, a minha maneira de pensar, sabe? Imagine, né, que essa superfície seja o nosso espírito empoeirado. Tá certo? E aí, de repente, antes mesmo da gente querer, assim, a gente não sabe como limpar essa poeira, a gente simplesmente vem à igreja e aí a gente pede luz, né? Todo mundo está aqui, né? Pede luz para Deus, coisa e tal. E aí é como se Deus vem e os ensinamentos é isso. É como se fosse uma água limpa, pura. Porém, se a gente pegar essa água e joga em cima dessa superfície, cheio de poeira, nosso espírito cheio de poeira, vai virar o quê? Vai virar uma lama. Né? Então, mesmo uma água cristalina, pura, dos ensinamentos de Deus. Né? Eu procuro dizer que é quando a gente interpreta errado os ensinamentos de Deus, pode ser uma coisa extremamente perigosa, tá certo? E é o que está dizendo aqui o hino Deus. Então, né, por mais que Deus queira nos ensinar o caminho, por mais que tenha o amor de Deus tentando fazer com que a gente siga um caminho próspero, um caminho bom, mas se a gente tiver com a alma cheia de poeira, ou seja, se a gente tiver com a alma muito suja, no fundo, a gente vai acabar transformando a nossa vida numa lama, né? Metaforicamente falando. Né? E aí você pergunta assim, não, eu pergunto para vocês, quando a gente transforma a vida da gente numa lama, será que essa lama atinge somente a mim? Não, né? Transforma todo mundo que estiver ao redor da gente vai se sujar com essa lama também. Não é verdade? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? Eu vou explicar mais um pouco o que é isso. Parece ser uma coisa assim muito dramática que eu estou falando, né? Mas eu vou explicar exatamente o que eu vou falar. Então fiquem atentos, por favor, até o final, tá certo? E aí eu vou explicar. Por exemplo, esse mês, o mês de outubro, a gente comemora, quem sabe o que a gente comemora? Cadê o pessoal do Koshu, Shuyoka? Revelação divina, exatamente. O mês de outubro foi quando Deus revelou-se, né, e tomou Oyasama, a nossa fundadora, como sacrário. Tá? Ou seja, revelação. Com a revelação divina, ou seja, Deus chegou ao mundo e trouxe um monte de ensinamentos para a gente. Tá? Muitos ensinamentos. Dentre desses ensinamentos, né, tem um que diz assim: a origem das doenças, está no espírito. Não é? Bom, grave isso aí. A origem das doenças está no espírito. Tá? Agora vamos imaginar, a revelação divina se deu no final do século XIX, 1800 e, na verdade, foi 1838, né? Mas 1800. A Teiriquio está indo para 187 anos.
Tá? Então são 187 anos, mais ou menos. Então vamos fazer mais ou menos os cálculos. Final do século XIX. E aí quando chega alguém e fala assim, o princípio, a origem das doenças está no espírito. Vamos tentar nos reportar naquela época lá, né? No final do século XIX, aproximadamente, já existia um monte de avanços da ciência, como a descoberta de alguns remédios, tratamentos, né? Estava começando ali a Revolução Industrial. Enfim, assim, a ciência já tinha alguns passos. Porém, ela não era acessível a toda a população. A grande maioria da população, principalmente no Japão, tá? Quando o pessoal ficava doente, eles recorriam, em vez de recorrer para médico, medicina, etc., eles recorriam, naquela época, é meio parecido com o índio, tá aqui, prece e evocação. Né? Aqui até hoje a gente vai para o interior, não tem as rezadeiras, né? Pronto. E por mais que a gente ache assim, meio... funcionava, né? Aí, veja só, quando chega a Oyasama, né, Deus revelou-se nela e fala assim, olha, a origem da doença está no espírito. Né? Então, pode-se dizer que foi uma ideia revolucionária para as pessoas, porque, na verdade, naquela época, né, tudo que era doença, que a pessoa tinha doença, ou que tinha acontecia alguma coisa, era algo externo. A ideia é que era algo externo. Então, de repente, lá no caso do Japão, vamos supor, sei lá, a pessoa está com a perna quebrada e ela evoca um determinado espírito, para determinado espírito, né, melhorar a perna dela. Era assim que acontecia, né, a peça dessa perna. Não existia uma autorreflexão. Né? Hoje em dia, né, o avanço da ciência, né, já tem provado para a gente que o nosso estado espiritual, a nossa mente, ela influencia diretamente na disposição da saúde da gente. Se a gente tem uma mente, né, muito para baixo, negativa, né, por mais saudável que você esteja, você adoece. Isso é cientificamente provado já. Né? Mas há muito tempo atrás já existiam cientistas que pesquisavam isso. Ou seja, o nosso estado de espírito, né, a nossa cabeça, a nossa saúde mental, ela influencia diretamente. Então, aí há 180 anos atrás, alguém chega aqui e fala isso. Né? Assim, é uma coisa meio revolucionária. Né? Hoje a gente sabe que isso é uma verdade. Né? Bom, então veja bem, o nosso estilo de vida, né, a forma que a gente encara, né, o cotidiano, né, ela influencia diretamente na nossa saúde. Concordo? Né? Então vamos lá para frente. Né? Se a gente for pessoas alegres e positivas, né, a gente consegue levar uma vida bem mais saudável. Né? Não é, o que eu estou falando aqui não é novidade. Né? Uma vida saudável, uma vida produtiva. Às vezes até a gente, assim, eu lembro que quando eu cheguei aqui, aí via os meninos, que não estão mais meninos, ali o Luizinho, que era criancinha, mas viu o Luizinho vir aqui, ele já era, agora está grande, já está um adolescente, né? Mas quando eles vieram aqui, eles eram crianças. Aí eu lembro que tinha o Bibi. Lembra Luizinho, o Bibi? Aí eu chegava o Bibi e o Bibi estava com os narizes correndo, sabe? Aqueles meninos catarrentos com os narizes correndo, sabe? Buchudo para cima, tossindo, espirrando. Aí eu, ô Bibi, você está gripado. Aí ele virava para mim assim e fazia, não, Caetio-san, é frescura mesmo. Tá? A gente dava rapidinho o remédio para ele, no instante ele curava. Entendeu? Ou seja, a forma dele pensar positivo, né, fazia ele recuperar mais facilmente. Assim como, assim, não preciso, não vou dizer, mas assim, se a gente encara isso de uma maneira positiva, por exemplo, se a gente encara de uma maneira negativa, ai meu Deus do céu, eu estou doente, eu estou com... Pronto, aí que fica doente mesmo, né? Tá entendendo? E isso cientificamente é provado, tá? Então vamos lá. Aí vamos voltar um pouco para a revelação divina, né?
Ou seja, né, assim, quando a gente fala assim, que na época, né, a origem da doença está no espírito dos seres humanos, por ser uma população que estava muito próximo, por exemplo, a essas coisas de rezadeira, né, a aceitação dessa teoria, vamos dizer assim, desse ensinamento, ele foi, de certa maneira, fácil. Tá? Por exemplo, eu falei aqui para vocês, né? A origem da doença está no espírito. Eu tenho certeza que vocês, já tendo conhecimento dessa questão científica, que realmente assim, a positividade da pessoa, né, leva a uma vida mais saudável, não foi nenhum absurdo vocês escutarem isso. Concordam comigo? Né? Foi algo extremamente aceitável. Né? Aí eu digo, naquela época lá, para eles, era até de uma certa forma aceitável. Tá? Assim como para a gente é aceitável. Para eles era aceitável porque naquela época era tudo rezadeira. Então, né, falar que o mal estava no espírito, né, não era difícil de acreditar. Para a gente agora, não é difícil de acreditar porque a gente sabe, é científico. Então não é difícil de acreditar. Agora eu pergunto, é fácil de compreender esse ensinamento? É nada. Aí eu vou tentar agora, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu vou tentar explicar um pouco, vou tentar falar um pouco o que está no ensinamento e tem, logicamente, que tem um pouco da minha interpretação, certo? Os ensinamentos de Deus, seja qualquer que seja a religião, eles não são ensinamentos fechados, não são ensinamentos cartesianos, não são ensinamentos do tipo 2 mais 2 é 4. Não é. Eles são ensinamentos subjetivos, interpretativos. Né? Eles são ensinamentos, eu costumo dizer que cada ensinamento, seja qualquer que seja a religião, eles são ensinamentos que casam direitinho, né, na alma das pessoas, mas a sua subjetividade, a sua característica espiritual, ele é diferente de cada um. Né? Então, ele funciona diferente para cada um. Tá certo? Então, vamos lá. A origem da doença, como o próprio espírito humano, né, não é algo fácil de compreender. O espírito humano, ele é fácil de compreender? Não. E eu vou citar 3 posições aqui. Os seres humanos não compreendem o espírito dos outros. Olhem para o lado. Será que vocês conseguem? Mesmo aquelas pessoas mais próximas da família, marido e mulher, olha lá aí, olha, olhando, ali, os dois ali olhando. Será que um consegue compreender o espírito do outro? Nem sempre, né? Nem sempre. É difícil, tá? Eu vou além. 2. Nós, seres humanos, agora não vamos olhar para o lado não, vamos olhar para a gente. Será que a gente consegue compreender o nosso próprio espírito? Será que a gente se conhece espiritualmente? Não. Tá. 3. Será que nós, seres humanos, nós compreendemos a intenção de Deus? São esses 3 pontos. Então, dizer que as doenças começam no espírito, a gente aceita, a gente acredita. Mas a gente compreender, quando a gente está doente, principalmente, ou quando uma outra pessoa está doente, de onde que vem essa origem, né, pode nos levar para algumas armadilhas, né, e é de difícil compreensão. Né? Ou seja, quando não compreendemos ou não conhecemos, né, e levamos a vida sempre baseado no que é certo ou errado. Concordam comigo? No que é justo ou injusto. No que é bom ou ruim para mim. Né? A gente no dia a dia não está assim? O que é certo ou o que é errado? O que é bom ou o que não é bom para mim? Né? O que é injusto, o que é injusto. E aí, nesses momentos, a gente toma decisões. E essas decisões a gente pode entrar em algumas situações de estresse, né? E aí a gente
toma decisões não muito boas. Concordam comigo? Estão conseguindo entender? É mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo. Ju, cadê minha cobaia para exemplo? Aí Ju vem, né? Eu chego assim para Ju, e Ju me faz de novo uma raiva. Não, brincando, né? Ela não me faz raiva, muito pouco lá. Ju me faz uma raiva. Né? Sei lá, ela pisou no meu pé. Ai, que raiva, Ju, como é que você pisa no meu pé? Eu tô já. E aí, imediatamente, eu vou lá e não vou dizer que eu dou um tabefe nela, mas eu dou um peteleco, não. Para descontar ou compensar. Essa atitude minha, por menor que seja, ela não é uma decisão muito sábia. Concorda comigo? Mas a gente pode dizer que é uma decisão justa. Afinal de contas, Ju, com esse tamanho todo, ela pisou no meu dedinho pequenininho, coitadinho, lindo, maravilhoso. E ela, com 103 quilos, pisou no meu dedinho, né? Mas aí, eu fui justo. Pode até ter sido justo, mas eu fui bom, principalmente comigo mesmo. O meu espírito, será que não desenvolveu alguma coisa ruim dentro de mim? Entendeu a origem das doenças? Começa nessas pequenas coisinhas assim, tá? Ou seja, as decisões espiritualmente não muito boas, né, é o que eu classifico como resultado de um espírito empoeirado, onde recebeu um balde de água, seja ela limpa ou não, e se tornou um lamaçal. Esse balde de água pode ser o nosso senso de justiça, por exemplo, né? O nosso senso de que é certo ou que é errado, né? Ou apenas o meu instinto de sobrevivência. Afinal de contas, eu fiquei machucado. Né? Então veja que todas essas pequenas coisas podem levar a gente a reações espirituais que a gente, de repente, depois a gente até esquece. Né? Mas o acúmulo disso vai trazendo para o nosso espírito algumas coisas não muito boas. E pode originar alguma coisa lá dentro. Tá certo? Então, por exemplo, como um estresse, afinal de contas, por exemplo, se a Ju pisou uma vez no meu pé, eu vou lá e dei um peteleco nela. Aí, de repente, ela vai, passou de novo, estabanada com ela, pisou de novo, Ju. Aí eu vou lá e dou. Daqui a pouco, de novo. Aí eu vou acumulando. Eu estou dando um exemplo assim muito direto, mas a nossa vida está cheia de situações que nos levam a tomar decisões não muito boas. Certo? Né? Vamos lá, deixa eu... Bom, né? Eu arrisco a dizer que essas decisões provenientes de julgamento, né? Que está sempre baseado no que é certo ou errado, no que é bom ou ruim, justo ou injusto. Né? E aí a gente sempre, como falando, a gente toma uma decisão ou punitiva, ou de compensação, ou de reparação, enfim. E aí a gente acaba saciando uma coisa que aqui na Tenikyo a gente chama de cogitação humana. Certo? Que o pessoal da antiga do Tenikyo sabe o que eu estou falando, cogitação humana. E o que é cogitação humana? É tudo que está relacionado a nós humanos e em reação ou em resposta a situações em que nos colocam em perigo, entre aspas, ou em falta de segurança, ou em situações injustas. Né? Em outras palavras, pode ser direto. É quando a gente sente raiva, né? Ou quando a gente sente medo, ou quando a gente sente inveja, ou quando a gente sente tristeza, ou quando a gente sente, sabe, todas essas coisas que não é muito legal no coração da gente, né? É o que a gente chama de cogitação humana. Tá? E as cogitações humanas, ela sempre vai levar o que metaforicamente a gente chama de poeiras. Né? E poeiras espirituais. Então são essas poeiras espirituais que vai acumulando dentro da gente, e aí é onde está a origem.
das coisas, tá? Então, veja bem, quando eu falo isso assim, então vocês vão dizer assim, então, Caixão, peraí, então eu preciso viver uma vida que eu não posso estar julgando as pessoas, né? Eu acho que para o espírito da gente não é um negócio muito legal. Mas será que eu sobreviveria nessa sociedade se eu não tiver um senso de defesa e de segurança? Imagina a sociedade toda fazer o que eu estou falando aqui agora. Será que não viraria um caos completo? Talvez, né? Porque a sociedade ainda não está preparada para viver dessa maneira. Então, assim, não me entendam mal. Nesse exato momento, eu não estou aqui defendendo uma sociedade inerte perante as injustiças sociais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um da gente, que a gente começa a refletir a respeito das coisas que nos faz bem e nos faz mal, espiritualmente falando. Certo? Né? Para a gente conseguir ter uma vida boa. Tá? Porque, assim, né? Por exemplo, né, se eu estou falando assim que a gente precisa ser um pouco mais solidário, fraterno, né, ser amoroso, tá, tudo bem. E aí você me diz assim, tá certo. E quando, né, os pais repreendem os filhos? Né? Aí, né? Tem o pai, tem um filho ali. Repreende o filho, né? Briga. Né? Não vou dizer bate, mas uns cascudinhos, sei lá. Antigamente a gente levava cascudo. Cascudo, minha irmã tá aqui. Do meu pai levava era bolacha. Da minha mãe era a famosa chinela voadora, né? E a bicha tinha uma pontaria, viu? Eu vou dizer uma coisa, viu? 3 paredes na frente, a chinela parecia um bumerangue. Se livrava das paredes, tudo de tome. No quê? A bichinha era danada. Bom, mas aí, assim, quando um pai repreende um filho, briga, né? Bota de castigo. Nessa situação, será que é uma questão de julgamento ou uma atitude de amor? É uma atitude de amor, né? Tá aqui, os dois pais aqui. A filha já é adulta, entre aspas, né? O Fábio e a Regina. Mas continua repreendendo a filha quando ela faz besteira. Não continua, não? Continua. E dependendo de como for, tome um beliscão, né? Né? Tome puxãozinho de orelha, né? Tá entendendo? Cadê maninho? Ei, maninho. A gente já levou muito beliscão da Nalco, né? Isso é classificado com o que eu estou falando aqui? Não. Nesse caso aí, é uma atitude de amor. Né? E aí é dessa maneira que a gente vê, por exemplo, as orientações de Deus, quando a gente fica doente. Né? Porque se a gente faz alguma coisa ruim no espírito da gente, será que Deus consegue descer aqui para puxar a orelha da gente? Ou, menino, você está errado. Não, né? A forma dele puxar a orelha da gente é isso aqui. Essa coisinha que a gente vai acumulando e aí, de repente, a gente vai e tem uma certa orientação. Né? No hino 10, assim, quando eu falo essa aqui, eu estou dizendo isso aqui, porque no hino 10 vocês estavam vendo a tradução e usa algumas palavras rigorosas, né? Como Deus, por exemplo, diz assim, o sofrimento vem do seu próprio espírito, sabe? É mais ou menos Deus, assim, já pensou quando a gente aqui doente, não sei o que, pelo amor de Deus, por que eu tô isso, não sei o que. Aí Deus veio aqui assim e fez, você tá doente assim porque você que causou isso. É uma palavra meio duro, né, pra gente, se a gente pensar direitinho, tá? Mas, né, por exemplo, as pessoas que têm gente próxima, por exemplo, tem filho, será que você vai estar falando com o seu filho, né, com a pessoa que está o tempo todo só amorosamente falando? Se você fizer isso, meu filho, o menino vira um bicho mimado, né? Aí não fica preparado para a vida, né? Não é verdade? De vez em quando a gente tem que ir lá dar um... É mais ou menos isso
Porque assim, é mais ou menos quando a gente recebe as orientações de Deus, ou quando a gente fica doente, é um pouco isso daí. A gente precisa entender que tudo isso é o amor puro de Deus para com a gente, para que a gente cresça, para que a gente evolua, certo? Por isso que eu digo para vocês assim, um ponto máximo, um ponto principal, né? Aquelas 3 perguntas que eu fiz para vocês. Será que a gente entende o espírito dos outros? Né? É difícil. Será que a gente conhece o nosso próprio espírito? É difícil. Será que quando a gente começa a procurar entender o espírito das pessoas e começa a olhar para dentro de si mesmo e tentar conhecer o próprio espírito, a gente está iniciando, né, o entendimento das intenções de Deus. A gente começa a tentar entender, a gente começa a entender um pouquinho o que Deus está dizendo. Porque esse é o caminho, muito mais do que a gente questionar. Né? E a gente pergunta aqui, eu sei que todo mundo aqui tem algum tipo de problema, seja ele um problema físico, ou seja, a doença, ou o problema... Então a gente fica perguntando, por que eu? Quem nunca perguntou isso? Eu pergunto direto. Por que comigo, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Né? Eu sou um condutor de igreja, eu tenho uma vida... Tenho nada. Eu sou um ser humano normal. De vez em quando eu vou lá e tô com um pensamentozinho, aquilo que eu estava falando, aquela origenzinha, já, que às vezes a gente até esquece. A gente esquece até o que a gente comeu ontem. Imagine se a gente não vai esquecer esses pensamentos pequenos que vai se acumulando, vai crescendo dentro da gente e de repente quando a gente vê, a gente está doente. Né? Então é importante, quando a gente começa a se conhecer, a gente faz, opa, quando a gente começa a tentar entender o espírito das pessoas, por exemplo, a Ju pisou no meu pé umas 2, 3 vezes, aí eu começo a entender, não, por que a Ju pisou no meu pé? Porque ela está com o pé esquerdo machucado, e aí, de repente, faz ela tentar se apoiar num pé direito, e aí, sem querer, ela perde desequilíbrio e pisou no meu pé. Então, não foi algo que ela fez querendo me machucar, mas foi algo que aconteceu sem querer. Então, quando eu começo a entender isso, não é fácil eu perdoar? E quando eu perdoo, eu não estou vivendo segundo a intenção de Deus? Né? Então vamos tentar sempre entender e nunca questionar os desígnios de Deus. E às vezes uma coisa que pode parecer muito ruim, de repente é uma coisa muito boa para a gente crescer. Certo? Bom, eu estou quase já encerrando, e eu queria trazer um pensamento de um filósofo oriental datado de 500 anos antes de Cristo. Olha, é tempo, viu? O nome dele chama Lao Tzu. Eu não sei se a pronúncia é essa, porque eu não sei falar chinês. Mas é Lao Tzu, Lao Tse, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas o pensamento é assim. Observe seus pensamentos. Eles se tornam suas palavras. Observe suas palavras. Eles se tornam suas ações. Observe suas ações. Eles se tornam seus hábitos. Observe seus hábitos. Eles serão seu destino. Então, assim, eu acho que a compreensão do espírito da gente, a gente começa quando a gente parte para entender que a vida da gente, a gente tentar buscar se tornar pessoas melhores. Procurar mudar o nosso coração. A gente consegue. E não apenas em desejar. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. As coisas têm que vir primeiro. Se a gente começar a nos preocuparmos, se nós nos preocuparmos em nos transformar em pessoas melhores, e aí é que vem o conhecimento do seu próprio espírito, a gente se autoconhecer, a gente saber quais são as nossas próprias fraquezas espirituais,
né? Tem gente que é muito paciente, né? Tem gente que é explosiva. E nessa explosão você fala palavras que não são muito legais para a pessoa, né? Tem gente que não fala nada, mas guarda, né, rancor. Todas essas coisas, né, a gente pode mudar no nosso coração. Então a gente busca em se tornar. Vamos nos preocupar em se tornar. E aí eu quero encerrar essa palestra, esse pensamento, com as palavras do Zenchocho-san. O Zenchocho-san é o nosso primaz, o primaz anterior, Yuji Murata, que é o pai do atual agora. Tá? E aí ele diz o seguinte: o ensinamento é o caminho do espírito, o caminho do coração. E reformar esse espírito é a salvação do caminho. Ou seja, a salvação dos seres humanos está na reformulação do seu espírito. Tá? E esse caminho que está aqui, e eu arrisco a dizer que são todos, não só o Tenkyo, não é a salvação das doenças. A salvação das doenças é no médico, remédio, né? E a gente tem que ir, a gente precisa acreditar e precisa cumprir. A salvação o caminho da salvação é a salvação do espírito. Quando a gente está aqui, a gente vem para cá para curar o espírito. Certo? Então, eu encerro aqui essa palestra, tá? Foi bem mais rápido, não foi não? Foi, tá? Tá, calma que eu vou terminar, tá? Eu encerro aqui essa palestra, e aí depois eu tenho algumas coisas como agenda, informes, etc. Ok? Então vamos terminar essa palestra aqui.